Queridos, nós devemos agradecer a Deus pela Reforma Protestante, porque nos possibilitou a ter a palavra de Deus em nossas mãos e na nossa língua original. E saber que as Escrituras é a única regra de fé e prática. É a autoridade máxima, não é o magistrado, não é o pastor, não é um líder religioso, é a palavra de Deus que norteia a nossa vida. Por isso, nesse momento, nós vamos ter a leitura para a nossa meditação dessa noite, e eu convido você a abrir a palavra do Senhor em Romanos, capítulo de número 11. Romanos, capítulo de número 11, versículos de 33 a 36. Diz assim a palavra do Senhor: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Vamos orar? Senhor, pedimos que o Senhor nos abençoe nesse tempo de meditação em Tua Palavra, que possamos conhecer mais e mais da Tua beleza, da Tua grandeza, da profundeza do Teu ser, ó Pai, revelado a nós. Que o Senhor abra o nosso entendimento, que conhecendo cada vez mais ao Senhor, o nosso coração venha se dobrar diante de Ti, em adoração. Sê conosco, ó Pai, e que o Teu Santo Espírito venha nos iluminar, entender e venhamos praticar a Tua Palavra. Assim nós pedimos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Glória a Deus. O tema dessa mensagem, já que estamos aí nessa caminhada do Sola, nós vamos falar sobre somente a Deus toda glória. Só lhe deu glória. É isso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Baseado nesse texto, a gente conversar um pouco brevemente sobre esse texto da palavra do Senhor. Queridos, e é maravilhoso quando nós lemos as cartas que o apóstolo Paulo escreve, e tudo nele tem uma maneira prática. Ele tem a teologia e tem a prática. Ele primeiro fala da teologia, a base da nossa fé, de quem é Deus, quem é o Senhor, e por que nós devemos viver dessa maneira. Ele primeiro fala da teologia e depois ele vem falar da prática. Aqui na carta aos Romanos é a mesma coisa. Ele, do capítulo 1 ao capítulo 11, ele vem falar de teologia. Ele vem falar das grandezas de Deus, como que Deus agiu em nossa salvação. Para depois, no capítulo 12, ele falar da prática, como eu devo viver para a glória de Deus e somente para a glória de Deus. O problema nosso é que quando nós lemos essas cartas, a gente lê pedaços. E como a gente lê pedaços, a gente não entende a inteireza, a maravilha que há, que o apóstolo Paulo está escrevendo e tentando dizer à igreja das grandezas e das maravilhas do Senhor. E por isso o apóstolo Paulo, ele aqui começa no versículo 33, dizendo: ó profundidade. É de propósito que está esse ó aqui. É para exclamar mesmo, é uma interjeição aqui para dizer da grandeza de Deus. Mas por que ele explode em alegria, em louvor, em adoração ao Senhor? Porque ele começa a contemplar o que Deus faz do capítulo 1 ao capítulo 11. E no final de tudo isso, ele explode em alegria, em louvor e adoração a Deus. E o que ele escreve do capítulo 1 ao capítulo 11? A obra de Deus para nos salvar. Como Deus na eternidade planejou a minha salvação e a sua salvação. Como que Deus fez de nós estrangeiros, nos achegarmos diante dele. Ele rejeitar, se você der uma olhada no capítulo de número 11, Deus rejeita Israel para que eu e você tenhamos a salvação em Cristo Jesus.
Se você puder ver desde o capítulo 1, mostrando no capítulo 1 que os gentios são pecadores. Logo os judeus ficam assim, empolgados. Mas no capítulo 2 ele fala que os judeus também são pecadores. Tanto gentios quanto judeus, tantos aqueles que creem quanto aqueles que não creem, são pecadores e estão destituídos da glória de Deus. Mas no capítulo 3 fala que Deus vem, que ambos são pecadores, mas depois Deus vem e nos salva, vem nos redimir, vem trabalhar. Ele vem falar do Espírito Santo, ele vem falar de ambos os povos fazer um, ele vem falar das grandezas do Senhor e como que Deus, na sua soberania, escolhe um e rejeita outro. É maravilhoso você começar a ler, correndo, né? Sem parar. O capítulo 1 ao capítulo 11. Aí sim, você vai entender o porquê o apóstolo Paulo começa com esse de admiração, de contemplação, de, às vezes, nem saber o que dizer. É por isso que está aqui. É maravilhoso, querido, quando a teologia se torna prática. E a verdadeira teologia tem que fazer isso. Ela tem que ser demonstrada na prática. Porque a teologia é só na nossa mente, é só mero conhecimento e nada mais. E aqui parece que como o apóstolo Paulo, ele sobe num alto monte, e quando está bem lá em cima, ele contempla tudo lá embaixo, e ele vê assim, que coisa maravilhosa, que coisa tremenda. Você já teve essa sensação de ir em algum lugar, onde você sobe, e de repente se abre a paisagem, e você vê uma paisagem maravilhosa, e você admira aquilo, você quer filmar aquilo, você quer tirar foto daquilo. Eu tive o privilégio de fazer um casamento na Ilha Bela, ontem, e foi num casarão, e a gente chega pela estrada, e entra ali onde ia ser o casamento, a gente desce do carro, e quando a gente vai para o lugar onde ia ser realizado o casamento, uma paisagem linda, maravilhosa. O verde com o mar ali, tudo bonito. E eu e a Bilu já corremos para tirar uma foto, porque estávamos admirados com aquela beleza que o Senhor fez. E o interessante, como eu cheguei mais cedo, me sentei, me preparei tudo ali, cada pessoa que se achegava dizia, que lugar lindo, que coisa maravilhosa. É digno de admiração. E aqui, o apóstolo Paulo, depois de subir esse alto monte, ele olha a obra da salvação e fala, como é maravilhoso, como Deus é tremendo, como Deus é espetacular. O que dizer diante dessa maravilha que o Senhor fez? É por isso que o apóstolo Paulo escreve isso. É impossível contemplar o amor de Deus e permanecermos inertes, frios, sem ser comovidos a adorar a esse único e verdadeiro Deus e render a Ele toda a glória. A obra da salvação, queridos, só a obra da salvação, a graça de Deus em nós, seria o motivo para nós já estarmos todos os dias adorando, glorificando e bendizendo ao Senhor. E Deus é tão bom que além da salvação, nos dá muitas outras coisas para continuarmos louvando e bendizendo ao Senhor. Que nessa noite a gente possa aprender sobre isso, essas maravilhas do ser de Deus, nós contemplarmos esse Deus e ao término desta mensagem, nós podemos render a Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. É maravilhoso isso. E por que nós devemos dar glórias a Deus? Eu vou comandar aqui? Posso colocar aqui? Beleza. Por que nós devemos dar glória somente a Deus? Porque esse Deus é um Deus insondável. Não está indo? Foi. Certo? Porque Deus é insondável. Olha o que o texto diz, sua Bíblia está aberta, abre a Bíblia aí. Bom? Vamos ler juntos. Versículo 33, e deixa ela aberta. Olha só o que diz. Ó profundidade da riqueza,
tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Por que Deus é digno de toda a glória? Porque Deus é insondável. Olha só como o apóstolo Paulo trata aqui 3 elementos aqui das qualidades de Deus, dos atributos de Deus, de maneira, além de já ser majestosa, ele ainda dá um superlativo a tudo isso, uma grandeza em tudo isso. Já é grande, já é maravilhoso, já é tremendo, mas ainda ele fala, ó profundidade, tanto da riqueza, quanto da sabedoria, quanto do conhecimento de Deus. Esses 3 atributos de Deus, ele trata aqui, ele fica assim, embasbacado com essas grandezas de Deus. Ele fica atordoado só de saber dessa profundeza da riqueza, da sabedoria e do conhecimento do nosso Deus. E se você estudar cada um desses atributos, você vai ficar maravilhado o quanto Deus fez. Deus, ele fala da profundidade da riqueza do Senhor, porque Deus é o Senhor de todas as coisas. Ele é dono de tudo. Nada que você tem pertence a você mesmo. É dele. A minha vida, eu dou a minha vida para Deus. A vida e a morte pertencem ao Senhor. Eu vou dar o meu tempo para Deus. Ele é o Senhor dos tempos. Eu vou dar riqueza, vou dar o que eu tenho para Ele. Ele é o Senhor do ouro e da prata. Nada do que você tem não pertence ao Senhor. Por isso, ó profundidade dessa riqueza, desse Deus tremendo, esse Deus insondável, esse Deus majestoso, esse Deus de toda honra, de toda glória, de toda majestade. E Ele é cheio dessa riqueza. Deus é dono de todas as coisas, inclusive da salvação. E por isso o apóstolo Paulo coloca isso. Depois de falar do capítulo 1 ao capítulo 11 sobre salvação, Deus é o dono da salvação. Salvação não se compra. Diferente das indulgências, da teologia das indulgências, que Lutero brincava até com os outros sacerdotes, que dizia, cada tilintar da moeda no gasofilácio, uma alma saltará do purgatório. Essa era a propaganda para as pessoas comprarem as indulgências. Se você comprar esse documento, uma alma do purgatório vai sair de lá e vai para o céu. E Lutero começou a meditar sobre isso, e como você pode comprar a salvação. E você pode comprar a salvação não só a sua, mas também dos antepassados que já morreram, estão no purgatório, então eu posso pagar. E tinha gente que comprava, como garantia de salvação. Mas Lutero questionava, tá, e os pobres? E os miseráveis que não têm dinheiro? Como vão comprar? Como vão para o céu? Como vão sair do purgatório? Nunca! E por isso ele reconhece que a salvação pertence ao Senhor. Não é por obras, não é por sacrifícios, não é por dinheiro, não se compra a salvação, porque o Senhor, Ele é o dono de toda riqueza, inclusive da maior riqueza, a salvação. Por isso ele fala dessa profundidade da riqueza do ser do Senhor. A salvação é pela graça. Nós fomos salvos pela graça. Salvos, pois, mediante a fé em Cristo Jesus, temos paz com Deus. A graça de Deus nos alcançou, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas nós fomos salvos pela graça. Somente pela graça. Um favor que eu não mereço. Você não merecia essa salvação. Mas Jesus conquistou ela na cruz. Porque Deus é Deus de toda riqueza. E o preço foi o sangue de Jesus na cruz. Só isso, querido. Já devia colocar no nosso coração a expressão de admiração. Ó profundidade da riqueza. Obrigado, Senhor, por me salvar esse pobre pecador. Ele fala também não só da riqueza, mas também fala da profundidade, da sabedoria. Foi a sabedoria de Deus que planejou essa salvação. E ele fica ali, como que Deus faz as coisas para me salvar, para salvar você. Por isso é a sabedoria de Deus, não a minha sabedoria. Nós devemos compreender isso.
Na sabedoria de Deus, Deus já sabia que Adão e Eva iriam pecar. Deus não foi pego de surpresa. Na sabedoria de Deus, Deus sabia do dilúvio e preservou Noé. Na sabedoria de Deus, Ele escolhe Abraão: sai da tua terra, da tua parentela. Eu vou levar para um lugar, uma terra onde mana leite e mel. E lá foi Abraão. Estava bem, estava próspero, estava ali reinando naquele lugar que Deus havia prometido a ele. No entanto, Deus dá um sonho a Faraó. Vai ter 7 anos de bonança e 7 anos de escassez. Ele sonha com 7 vacas gordas e 7 vacas magras e não consegue entender isso até que José revela a ele. E porque Deus deu o sonho a Faraó, Deus tira o povo de Canaã e leva para onde? Para a terra do Egito. E estando na terra do Egito, o que acontece ali? O povo depois prospera, cresce e são feitos cativos. 400 anos. Não seria mais fácil Deus ter dado sonho a Abraão? Aí todo mundo ia lá para a terra de Canaã, ia conhecer o Deus verdadeiro e pronto, está resolvido o problema. Mas na sua infinita sabedoria, aprouve a Deus deixar o povo 400 anos cativos, para que a sua glória fosse mais ainda exaltada, mais ainda revelada a todos os povos. Assim fez Deus, assim fez o Senhor. Como eu disse o texto aqui, logo depois Deus liberta o povo para ir para a terra de Canaã, tomar posse da terra de Canaã. Mas esse povo da terra de Canaã agora, os judeus, rejeitam a Deus. E porque rejeitaram a Deus, nós temos o privilégio de entrar nessa salvação. Ele veio para o que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós não éramos, mas agora nós somos feitos filhos de Deus. É a sabedoria de Deus. Deus rejeitou um, escolheu outro. Antes deles nascerem, Jacó e Esaú, antes deles nascerem, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras. Deus escolheu Jacó porque ia ser bonzinho, e rejeitou Esaú porque ia ser mau. Não, foi o contrário. Esaú sempre foi um filho obediente, Jacó sempre deu problemas. Os planos de Deus não são os nossos planos. Por isso, ó profundidade da sabedoria de Deus. Ele olha todo o plano da salvação, e ele contempla a sabedoria de Deus. E ele não só contempla a sabedoria de Deus, como ele fala a profundidade do conhecimento de Deus. É como que impossível traçar ou rastrear os meios que Deus usa para pôr suas decisões em execução. Não dá para rastrear os propósitos de Deus. Você vai tentar fazer isso e não vai conseguir. Por isso ele diz, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. É insondável, é inescrutável os caminhos do Senhor. Essa é a primeira lição. E por que nós devemos dar glória a Deus? Porque Deus é insondável. Ele é Deus e nós somos finitos. A segunda razão por que nós devemos dar glória a Deus é que as ações de Deus são incompreensíveis para a mente humana. Deus é incompreensível. Olha só o que diz aí em Isaías. Você pode ler para mim? Vamos lá? Quem guiou Sabe por que o apóstolo Paulo coloca esse texto? Ele vai lá no Antigo Testamento para falar dessa incompreensibilidade de Deus, porque lá no texto fala,
Quem na concha das mãos mediu as águas? Eu, Senhor, eu faço todas as coisas, eu determino, eu sou o Senhor, eu que vou consolar o meu povo, eu que vou endireitar o caminho do meu povo. E por isso ele fala, quem que aconselhou Deus? Quem deu conselhos ao Senhor? E esses conselhos assim, Deus, por que o Senhor não faz diferente? O Senhor podia ter feito Adão não ter pecado. Deus, por que o Senhor não deu sonho para Abraão? Deus, por que o Senhor não escolheu Esaú? Deus, olha, eu acho que o Senhor devia fazer assim, eu vou dar um conselho para o Senhor. Quem que fez isso a primeira vez? Quis ser Deus? Lúcifer. O Senhor não está fazendo muito bem, não, deixa eu tomar o seu trono, eu vou mostrar como se reina. Adão e Eva, não quero ser governado pelo Senhor, eu quero ser Deus. Torre de Babel, vamos subir até o trono de Deus, vamos tirar ele e vamos dominar. Os nossos conselhos não são bons conselhos. Quem somos nós para dar conselhos para Deus? Quem és tu, homem, para discutires com Deus? Se Deus quis escolher e fazer do mesmo barro vasos de honra e vasos de desonra, como está aqui no capítulo de número 9. Sabe o que é vasos de honra? Vasos de honra, o oleiro faz e coloca no centro da sala. Coloca flores, é algo bonito para ser visto. E do mesmo barro, o oleiro faz vasos de desonra. Sabe o que é vaso de desonra? Pinico. Do mesmo barro, eu faço vasos de honra e vasos de desonra. E a glória é minha, para mostrar nos vasos de honra a minha glória e nos desonra o meu juízo, porque eu sou o Senhor e faço como eu quero. Olha depois, capítulo de número 9, ali de Romanos. Quem é você para discutir com o Senhor? Deus é incompreensível. Quando nós falamos que Deus é incompreensível, é um termo na teologia, se refere a algo que somos incapazes de compreender ou conhecer de fato. Teologicamente falando, dizer que Deus é incompreensível não significa dizer que Deus é totalmente desconhecido. Quer dizer que nenhum de nós pode compreender Deus exaustivamente. A incompreensibilidade está relacionada a um princípio fundamental da reforma protestante. O finito não pode conter o infinito. Nós somos finitos. Conhecemos Deus, mas não na sua totalidade. E por isso esse Deus é incompreensível. Ele faz as suas obras, seus planos, segundo a sua vontade, segundo o seu querer. E Ele cumpre a sua vontade em mim, mesmo permitindo que eu tenha liberdade para fazer o que eu quero. E fazendo o que eu quero, eu cumpro a ordem dEle. Não dá para compreender a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Quem foi o conselheiro de Deus? Quem orientou a Deus? Olha só o texto de Jó, quando também no final da sua vida, depois dele discutir com Deus, ele fala e Deus deixa ele falar, aí depois Deus fala, tá bom Jó, você falou, agora é a minha vez. E Deus começa a falar das suas maravilhas. E ele vai falar nesse capítulo aqui, ele vai falar sobre um animal tremendo que ninguém consegue domesticar. Você aí diz que domina tudo, mas não consegue. Porque eu sou o Senhor, e eu tenho sabedoria, eu tenho conhecimento. Podemos ler aí, Jó 41, 11, vamos lá? Quem primeiro... Tudo o que há debaixo do céu pertence ao Senhor. Você acha que tem alguma coisa? Você não tem nada. O homem mais rico do mundo, dono da Amazon, mais rico do mundo, é mendigo diante de Deus.
pode ajuntar todos os bilionários deste mundo, são miseráveis diante da riqueza do Senhor. Eles não têm nada. Eles não conseguem controlar a agenda deles. Eles pensam que tentam, mas não conseguem. Deus é o Senhor. E só isso já era motivo para nós engrandecermos, exaltarmos, adorarmos ao Senhor. E Deus, já que nós não... Deus pode dizer, alguém deve, eu devo para alguém, eu tenho que pagar a conta de alguém. Não, não tem. É nós que devemos ao Senhor, cada vez mais. Por isso, tudo pertence a Ele. E por meio dEle, tudo se sustenta. E Ele é o alvo de toda a nossa adoração, que é o último ponto que eu gostaria de compartilhar com vocês. Deus é digno de toda a glória. Se você prestar atenção nesse texto, a gente chama na teologia de quiasmo. O primeiro vai para o último, e assim para o meio. E é uma forma da gente ver o que está no centro. E ele vai falar daí da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. E a riqueza tem a ver de que, lá por último, quem primeiro deu a ele para que venha a ser restituído? Da sabedoria, quem foi o seu conselheiro? Do conhecimento, quem conheceu a mente do Senhor? E por isso, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Alguns teólogos dizem que esse texto, Romanos 11, 33 a 36, era uma música, um cântico, que a igreja primitiva cantava, exaltando e glorificando ao Senhor. E nós cantamos aqui antes da mensagem, não foi? Porque dele, para ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. A igreja já cantava essas insondáveis maravilhas do Senhor, sabedoria do Senhor, riqueza do Senhor. E você prestou atenção que é 3, 3, 3? Você acha que é por acaso? É de propósito. Deus Pai planeja a salvação. Cristo Jesus executa essa salvação. E o Espírito Santo aplica essa salvação em nós. Por isso, nós podemos dizer o que o apóstolo Paulo nos diz, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente a Deus. Glória somente a Deus. Que nós possamos, nós possamos compreender essas grandezas do Senhor, aplicar no nosso coração, exaltar ao Senhor. Como que Deus te salvou? Como que Deus cercou você? No plano eterno de Deus, Deus fez uma senhora com o Senhor, Dona Nívia e o seu Nelson, se casaram. Tiveram 4 filhos, Nelson, Nilson, Newton e Nielsen. Meu pai se separou da minha mãe, ele ficou com os 4. E por falta de trabalho na nossa cidade, nós viemos para Limeira, de Andradina viemos para Limeira. Eu com 16 anos, e pude estudar aqui, e trabalhar aqui. E o Nielson, meu irmão, vai trabalhar em frente da casa de um crente. E esse crente fala de Jesus para o Nielson, convida para vir na igreja, que um tal de Coronel Eliseu vai falar sobre o Apocalipse. E meu irmão fica encantado e se rende aos pés de Jesus. E ele corre para casa para contar para mim que Jesus salvou a vida dele e que era maravilhoso. Falei, sai fora, quero curtir minha vida, quero ser feliz. Ele quebrou os discos dele, uns discos meio estranhos lá, que a gente gostava muito. Eu quase bati nele por ele ter quebrado aqueles discos. E eu pensei que esse cara vai ficar muito triste. Mas não, cada vez que ele voltava da igreja, mais alegre esse menino era. E eu cada vez achando na minha liberdade que tudo estava bem e arruinando. Ele me faz um convite para vir na igreja e venho à igreja. Acho horrível, péssimo. A professora que deu aula, terrível. Falou que não podia mais jogar baralho. Negócio é esse? E vou embora e afundo cada vez mais na bebida, nas drogas.
Até que em agosto de 1990, depois do meu irmão falar muitas vezes sobre entregar a vida a Jesus, eu sozinho me ajoelho e me prostro diante do Senhor e confesso Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Abandono toda essa vida de desgraça para viver para Ele. Como liberto das drogas, queria saber qual é o pior lugar que tem drogado. Fiquei sabendo que na Colômbia. Quero ir para a Colômbia. Com 23 anos fui para a Colômbia. E lá recebi o chamado para ser pastor. É maravilhoso como que Deus faz as coisas, nos cercou muitas vezes, mas até que teve um dia que não teve jeito. E quando eu contemplo tudo isso, a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Como que Deus te cercou? Como que Deus agiu para você se render aos pés dEle? Você já fez isso? Confessou Jesus com a sua boca que Ele é o único Senhor e Salvador da sua vida? Ele é a única herança que você tem, a única riqueza que você tem. Todas as outras coisas perdem o brilho. Que essa noite você se renda aos pés de Jesus. Que nessa noite você renda a glória somente a Ele, ao Deus que nos salvou, que nos resgatou. Aplicando o que nós falamos aqui, passa para mim. Busque investir tempo para contemplar os planos de Deus. O que o apóstolo Paulo faz? Ele investiga a obra de Deus na salvação. E quando ele escreve a obra de Deus na salvação, e até dele ele fala, eu queria ser anátema, eu queria ser maldito, mas que os meus irmãos fossem salvos. Mas ele não pode comprar salvação. Ele contempla a obra da salvação, a que Deus fez na vida dele. E por isso ele rende toda a honra, toda a glória e todo o louvor a Deus. E mais ainda, diante do inexplicável, confie, adore, não blasfeme. Mas por que isso? Por que aquilo? Que Deus é esse? Onde estava Deus quando isso aconteceu? Por que fulano aconteceu isso? Por que comigo aconteceu isso? Ou aquele lá não aconteceu nada? Eu sou fiel, cadê esse Deus? Diante do inexplicável, confie e adore. É isso que o apóstolo Paulo fala. A injustiça da parte de Deus. Quem vai questionar a Deus? Ele fica assim, não dá para compreender a mente do Senhor. Por isso, ele confia e ele adora. Ele diz, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Saia daqui hoje. Medite nas grandezas do Senhor. E se você não entender, confie. Como que Deus pode escolher um, rejeitar outro? Como que Deus pode fazer esse plano? Por que Deus não... Confie e adore ao Senhor. Amém?